Olá, muito bom dia, excelente semana a todos, que Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês que me ouvem. Eu gostaria de meditar com vocês no livro de João, capítulo 6, versículo 70 em diante. Fala a respeito dos 12 apóstolos do Senhor Jesus. 12 homens escolhidos pelo Senhor Jesus, escolhidos a dedo, selecionados ali pelo Senhor. O Senhor diz assim: eu não escolhi a vós 12. No entanto, tem um no meio de vocês que é um diabo. Ele estava se referindo a Judas, que iria traí-lo mais tarde. Olha que coisa interessante. Judas, tendo como exemplo o maior líder, o maior pastor, o melhor pastor que já existiu, o maior exemplo de caráter, de fé, de amor, o mais sábio, e no entanto, não mudou nada no seu interior. Não houve evolução alguma, não aprendeu absolutamente nada. Isso nos revela uma coisa importante, que há pessoas que não é por falta de exemplo, não é por falta de oportunidade. Judas, ele estava num propósito lindo, numa missão incrível, ele estava numa posição extraordinária, só que não conseguia enxergar absolutamente nada disso. Ele ficou cego. Cego porque ele não via os bons exemplos, ele não aprendia com os bons exemplos, com a boa liderança, com a sabedoria, com as boas atitudes, ele não enxergava a posição especial em que ele estava. E o seu fim foi trágico, triste. Foi terrível. Isso nos mostra que o homem é quem ele quiser ser. Ele segue o exemplo que ele quiser seguir, mesmo tendo boas oportunidades, bons exemplos a seguir. Muitas pessoas, mesmo tendo bons exemplos, acabam seguindo os maus exemplos. Mesmo tendo uma referência extraordinária, ele escolhe olhar para aqueles que não são exemplo. Nós precisamos buscar de Deus essa sensibilidade, porque até os maus exemplos são bons exemplos para nós. Até os maus exemplos são bons exemplos daquilo que não devemos ser, daquilo que não devemos fazer, das atitudes que não devemos ter, do que não queremos para as nossas vidas. E nós temos que aprender isso, porque não é por falta de oportunidade que muitas pessoas não mudam. Muitas pessoas têm oportunidade, aliás, são inúmeras as oportunidades, não é por falta de exemplo, porque o Senhor, Ele sempre coloca pertinho de nós bons exemplos. Exemplo de caráter, exemplo de conduta, exemplo de sabedoria, exemplo de cristão, exemplo de líder, exemplo de pastor, exemplo em tudo. Mas, se realmente não quisermos observar e seguir esses exemplos, não nos tornarmos excelentes observadores e imitar a conduta daqueles que Deus coloca em nossos caminhos para nos abençoar, nós não conseguimos ver, não crescemos em nada, não aproveitamos nada, não evoluímos absolutamente em nada. Seja você um bom observador daquilo que é bom, daquilo que você deve ser, daquilo que você quer para a sua vida, um bom observador daquilo que você não quer para a sua vida, daquilo que você não deve ser, daquilo que você não quer colher. E eu tenho certeza que você será altamente bem-sucedido.
honrado por Deus em tudo que fizer. Vamos pegar o exemplo de Judas como o exemplo daquilo que jamais seremos, daquilo que jamais faremos, porque mesmo tendo o melhor de todos, o melhor homem que já pisou na terra, como seu líder, como seu pastor, como exemplo de sabedoria, não aprendeu nada, não cresceu nada, não evoluiu em absolutamente nada. Não houve acréscimo algum na vida dele a presença do Senhor Jesus. E teve um fim trágico. Quero orar pelo Senhor, pela senhora, abençoar a sua vida e profetizar um dia, uma semana muito abençoada em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós entramos em oração na sua presença. Eu oro com todas as pessoas que me acompanham nesse momento de oração. Eu peço, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos, os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento seja completamente aberto, para que nós possamos enxergar, ver aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Porque muitas vezes nós estamos cercados de bons exemplos. Exemplo de conduta, de caráter, de amor, de liderança, de pastor, mas não conseguimos enxergar. Muitas vezes tem muito mais peso os maus exemplos que estão ao nosso lado. Muitas pessoas observam mais os maus exemplos do que os bons exemplos. Aqueles que são realmente bons exemplos e vão acrescentar e muito em nossas vidas. Mas que nós possamos ser como os demais apóstolos, como os demais discípulos. Judas é o exemplo daquilo que não deve ser, daquilo que não deve fazer. Mas existem os demais que são bons exemplos do que devemos ser, do que devemos fazer, daqueles que estiveram com o Senhor e aproveitaram cada momento. Estiveram com o Senhor e aproveitaram cada ensinamento e cresceram muito, muito e se tornaram homens extraordinários. Eu oro por todos, eu quero abençoar a todos e que ele possa aprender, Senhor, com os bons exemplos que o Senhor tem nos deixado e crescer com cada um deles, com as pessoas, com as lideranças, ó meu Deus, que o Senhor tem colocado em nossos caminhos. Que ele seja muito abençoado. Eu abençoo a todos, a semana de todos, que todos tenham uma semana, um dia e uma semana muito, muito abençoada, repleta de vitórias, repleta de conquistas, em nome do Senhor Jesus, e que ele receba essa mensagem, e que essa mensagem penetre o seu coração, o seu espírito, e que ele absorva, e absorva muito, que os olhos sejam abertos para que ele possa, a partir de então, crescer e crescer de forma gloriosa, poderosa e sobrenatural. É o que eu profetizo, é o que eu declaro e desde já lhe agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a todos e seja o Senhor realmente um excelente exemplo. Um exemplo de homem, de mulher, de conduta, de caráter. E seja um excelente observador, mas um observador daqueles que são bons exemplos. E os maus exemplos, daquilo que não devemos ser, daquilo que não queremos para a nossa vida, dos resultados, das atitudes, da conduta que não serve para nós. Deus abençoe. Forte abraço a todos.